Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua companhia, sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo. Eu quero pedir para você aguardar só um pouquinho, não saia daí, eu volto já. Palavra das 15 já está no ar. O nosso assunto hoje é sobre uma salvação individual. Cada um é responsável sobre os seus atos. Sobre isso que nós vamos estar tratando dentro do capítulo 14 do livro de Ezequiel. Nós falamos ontem até o verso de número 11 a respeito do povo que praticava idolatria e procurava algo de Deus através do profeta, e o Senhor respondera para eles que o que o Senhor quer é arrependimento. Hoje, porém, eu quero falar a partir do verso 12 deste mesmo capítulo, que é sobre a certeza do julgamento divino. O julgamento divino, ele não falha, ele é certo. Assim como a promessa de Deus, ela é certa, ela não falha, o julgamento também, ele não falha, ele é certo. Então, estarei lendo esses versos, depois eu trago uma breve explicação. Então, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, suponhamos que o povo de uma terra tivesse pecado contra mim, e eu levantasse minha mão para esmagá-lo, cortasse seu suprimento de comida e enviasse fome para destruir tanto pessoas como animais. O verso 14 ele diz: mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém, a não ser eles mesmos, diz o Senhor. O verso 15 diz assim: ou suponhamos que eu enviasse animais selvagens para invadir a nação e tornar a terra tão desolada e perigosa que ninguém poderia passar por ela. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses 3 homens estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas. Apenas eles seriam salvos, mas a terra seria arrasada. Esses 3 homens, Deus traz aqui os personagens, Noé, Daniel e Jó. Verso 17. Ou suponhamos a terceira suposição. Ou suponhamos que eu trouxesse guerra contra a terra, enviasse exército inimigos para destruir tanto pessoas como animais. Verso 18. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, mesmo que esses 3 homens estivessem ali, não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas, apenas eles seriam salvos. Ou suponhamos que eu derramasse minha fúria ao enviar uma epidemia sobre a terra e essa doença matasse tanto pessoas como animais. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, ainda que Noé, ainda que Daniel, ainda que Jó estivesse ali, não seria capaz de salvar seus filhos, nem suas filhas, somente eles seriam salvos por sua justiça. Logo, Deus está afirmando que esses homens foram justos. Verso 21, agora, assim diz o Senhor soberano, como será terrível quando esses 4 castigos terríveis, guerra, fome, animais selvagens e doença, caírem sobre Jerusalém e destruírem todo o seu povo e os seus animais. Contudo, haverá sobrevivente que se ajuntarão a vocês no exílio da Babilônia. Vocês verão com os próprios olhos como eles são perversos e se sentirão consolados diante da calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém. Quando se encontrarem com eles, entenderão que não foi sem motivo que fiz essas coisas a Israel,
eu, o Senhor soberano, o falei. Amados, eu estou pelas redes sociais e você tem a liberdade de me seguir por lá. Eu estou também no YouTube e você, por favor, se inscreva neste canal e deixe aí o seu like. Fazendo isto, você está cooperando para que esta mensagem vá mais longe. E esta mensagem tem mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem. A mensagem de hoje trata o seguinte: Deus traz 4 exemplos de desgraça sobre nação que provoca pecado e se envolve em algo que ele não se agrada. Então ele trouxe aqui as 4 apresentações de 4 apresentações sobre 4 castigos terríveis, diz o texto, que seria guerra, fome, animais selvagens e doenças. E ele pega 3 personagens que o próprio Deus testificando aqui que esses personagens foram justos na terra. Ele diz: se esses personagens estiver dentro desta nação, ou estivesse dentro desta nação, a qual eu traria guerra, fome, animais selvagens, epidemia ou doenças, por esses homens ser justo, Deus está afirmando. E ele traz o nome de Noé. Foi o homem que creu através da palavra de Deus, quando Deus diz: faz-se uma arca, que eu vou destruir a terra com água, que era o improvável da época, porque não havia chuva. E agora Deus diz para ele: vai chover tanto, que eu vou matar todo mundo, mas quem entrar na arca será salvo. Noé crê nesta palavra e constrói a arca. E consegue colocar a sua família dentro da arca. Então Deus vem aqui testificar que Noé, que creu na palavra, este homem é justo. Segundo, ele fala de Daniel, que enfrentou o rei e não se dobrou ao rei, não deixou de orar a sua oração a Deus, continuou a sua oração por 3 vezes ao dia, não temeu a ordem, não temeu a cova dos leões. Então, Deus traz este homem também como exemplo aqui de justo. E Deus traz também Jó, o homem que não se entregou ao pecado, mas permaneceu firme com toda a sua prova, assolado pelo diabo, perdeu tudo, mas permaneceu íntegro na presença de Deus. Então são Noé, Daniel e Jó. Deus traz esses 3 homens justos, e Deus testifica deles aqui para dizer que nem esses homens impediria o castigo terrível que Deus faria sobre a nação que vivesse em pecado. Então, o que temos aqui? Deus está dizendo: cada um se defenda. O pai não salva filho, o filho não salva o pai, a esposa não salva o marido não salva a esposa. Então,
O homem não salva a mulher não salva o homem não salva, a família não salva os parentes. Não. Cada um é responsável sobre os seus atos e cada um é responsável sobre a sua vida íntegra na presença de Deus. Então, se você tem uma vida íntegra na presença de Deus, Deus te sinaliza, Deus te marca e Deus te protege pela sua justiça e pela sua fidelidade. Mas não é por causa da sua justiça, Deus está dizendo aqui, que Ele não vai poupar quem vive em idolatria, quem vive em pecado, quem vive em orgia, quem vive em prostituição. Deus está dizendo, não vou poupar. Não vou poupar. Nem que Noé interceda, nem que Daniel interceda, nem que Jó interceda por esses pecados, eu não vou perdoar, eu não vou poupá-lo. Passarão pelos castigos. E ele disse, são 4 castigos. Ele traz um exemplo para que nós podemos ficarmos atento e vigilante. Ele disse a guerra, a fome, animais selvagens, epidemias. Logo Deus está dizendo, tudo isso está nas minhas mãos. Eu faço tudo e desfaço tudo, porque Ele é o Senhor, o soberano. Esta palavra é, cada um busque a sua justiça individual. Não adianta você pensar que você sozinho vai salvar a tua família. Eles têm que entrar pelo caminho. Você tem que continuar pregando por eles, falando deles, dando bom testemunho para que eles cheguem. Se eles chegarem, ok. Se eles não chegarem, só você vai ser salvo. É só você que vai ser salvo. Isso é bem claro. Isto aqui ratifica no Novo Testamento, que eu não tenho tempo para entrar em detalhe. Mas a palavra do Senhor é certa. Salvação é individual. Ela nasce no coração e ela é proferida pelos lábios, pela boca, confessando Jesus como Senhor. E os seus pecados é você que é responsável por ele. E a sua justiça é você que é abençoado pela sua justiça. Então eu vim aqui nesta tarde para dizer, continue justo, continue fazendo a obra de Deus, continua na posição do Senhor, continua se livrando do mal, continua desviando da aparência do mal, continua olhando para Deus, continua fazendo a obra de Deus, continua agregando depósito em Deus, para que o Senhor possa te defender, como Ele está defendendo aqui no texto sagrado, e mencionando o nome desses 3 personagens, Noé, Daniel e Jó, e declarando que esses homens foram justos na presença de Deus. Mas você precisa buscar a justiça de Deus. Deus olha para os justos da terra e Ele ainda procura aqueles que são fiéis. Fica com esta palavra e cada dia mais se esforcem a chegar aos pés de Jesus, porque este é o dever de todo ser humano. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, pela palavra, te dou graça, meu Deus, pelo teu povo. Eu peço a tua bênção, que esta palavra possa fluir nos corações de todos, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Fica conosco, em nome de Jesus.